Narrativas, o podcast da Carambaia. Repositório da Cultura, símbolo de resistência, acervo histórico da história do pensamento mundial, ou paraíso imaginado por Borges, as bibliotecas e instituições de acervos literários assumem diferentes funções e papéis na sociedade ao longo da história. Este episódio do Narrativas, o podcast da Carambaia, vai falar sobre esses locais que são ao mesmo tempo centros de preservação da memória e ambientes extremamente vivos de formação cultural, educação e, por que não, lazer. Para falar sobre a relação dos leitores com os livros e as bibliotecas, estou aqui no estúdio da Central 3, em São Paulo, com Nelson Chapochnik, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pesquisador da história do livro, da leitura, da edição e das bibliotecas, membro da diretoria da Society for the History of Authorship, Reading and Publishing e do Conselho Consultivo do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros. E por telefone falaremos com a bibliotecária Ana Virgínia Pinheiro, chefe da seção de obras raras da Biblioteca Nacional e professora de História do Livro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu sou Graziela Betting, editora da Carambaia, e este é mais um episódio de Narrativas. Recentemente nós fizemos uma série de programas dedicados ao perfil do leitor brasileiro. Segundo a última edição da pesquisa Retratos de Leitura, a biblioteca é o terceiro lugar, depois da casa e da sala de aula, onde as pessoas mais leem livros. Confrontando o resultado das três últimas pesquisas, que são 2007, 2011 e essa última com dados de 2015, o índice de entrevistados que indicaram a biblioteca como o lugar onde costuma ler livros subiu de 12% nos dois primeiros estudos para 19%. No entanto, ainda na mesma pesquisa, 66% dos entrevistados disseram não frequentar bibliotecas. Entre estudantes, esse índice é de 34% e entre leitores, o percentual é de 51%. Esses dados nos levaram a pensar em embolar essa conversa com vocês hoje para comentar essa relação do brasileiro com as bibliotecas. Nós podemos, eu vou lançar uma pergunta aqui, uma provocação para os dois. Nós podemos dizer que o brasileiro frequenta pouco a biblioteca e sempre foi assim? Bem, eu acho que frequenta pouco a biblioteca e dizer que foi sempre assim, a gente poderia incorrer num argumento absolutamente ahistórico, mesmo porque nem sempre nós tivemos disponíveis, acessíveis aos leitores, as bibliotecas, né? Então a gente não pode atribuir a uma certa má vontade dos leitores. Portanto, quando a gente pensa em bibliotecas, acho que a gente tem que pensar em políticas públicas para a leitura, e, portanto, essa história é uma história bastante marcada por zigue-zagues, uma história bastante descontínua, mas sem explorar nesse primeiro momento esse argumento histórico e tentando entender um pouco os dados dessas pesquisas, me parece ser bastante importante lembrar uma preocupação por parte dos gestores desse equipamento cultural em adequar as bibliotecas a um perfil desses jovens leitores, né? Proporcionando então acesso a mangás, história em quadrinhos, uma diversidade de impressos que tradicionalmente estavam excluídos do repertório das bibliotecas tradicionais, né? Aproveitando esse gancho, mas eu estava vendo que esse ano, no primeiro semestre, a Biblioteca Nacional bateu um recorde histórico de público, né? Eu estava lendo o dado de que foram 57 mil visitantes só nesse primeiro semestre, que representa um aumento de 86% em relação ao ano passado. Então, queria juntar essa questão ao dado da pesquisa, especificamente a Biblioteca Nacional. A que você acha que se deve isso? Destacando um pouco a primeira pergunta que você fez sobre se o brasileiro frequenta pouco bibliotecas, né? Eu não tenho dúvidas de que ele frequenta pouco bibliotecas. Acho que porque a biblioteca não faz parte da cultura, da formação familiar
né? Frequentar bibliotecas não é uma rotina natural na cultura do brasileiro. Eu tenho ótimos exemplos, ou tristes exemplos, de estudantes universitários que, pela primeira vez, se inscrevem como sócios de uma biblioteca quando se encontram na universidade, pela necessidade de pesquisa ou de atender às demandas e orientações de seus professores. No caso específico da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional também carece de pesquisadores presentes no espaço físico da Biblioteca Nacional, acessando um volume de obras impressas desde o século XV, que estão aí anunciadas, disponíveis nos catálogos da Biblioteca Nacional e que, infelizmente, são de desconhecimento de muitos pesquisadores já num nível elevado de pesquisa, que algumas vezes vão buscar fora do país acervos e conjuntos bibliográficos documentais que estão aqui em estado original. Esses recordes atribuídos, a Biblioteca Nacional costuma bater seus próprios recordes, especialmente em função de eventos e disposições que ela promove. Esse recorde recente se deve a um conjunto de exposições que a biblioteca montou, né, atraindo o pesquisador por conta de efemérides de impacto social, de grande impacto social, e que atraiu o pesquisador para o espaço físico da biblioteca e que motivou alguns desses pesquisadores a consulta ao acervo da Biblioteca Nacional. Acho que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos como bibliotecários ou como usuários de bibliotecas, né, é a consciência de que a biblioteca é um instrumento de democratização. Se nós formos buscar lá no pensamento de Herbert de Souza Betinho, miséria e democratização são incompatíveis. Então, nós precisamos encontrar mecanismos para atrair o público, atrair a sociedade. Quando eu falo em sociedade, eu falo em todos os níveis sociais, para o que a biblioteca pode oferecer, o tipo de transformação que a biblioteca pode propiciar para o leitor ou para o usuário de seus serviços. E nisso a gente, na verdade, até minha próxima pergunta para você acabou já respondendo, que seria se o brasileiro conhece as raridades presentes nessa coleção, né, da Biblioteca Nacional. Não conheço. Não conheço. Pensando de vez em quando você vai... Desculpe. Não, pensando naquela história, enfim, primeiro que as bibliotecas, assim como a própria fabricação de livros, a imprensa, a tipografia, tiveram uma implantação tardia no Brasil colonial. A gente pode considerar isso. O Brasil foi talvez o último das Américas, né? A implantar a tipografia, e mesmo assim por conta da vinda da família real, né? Que precisava instalar uma estrutura de governo no Rio de Janeiro, né? Então a tipografia surgiu no Brasil muito por conta dessa necessidade do governo português de criar uma estrutura de governo aqui. Ela não, embora fosse uma demanda antiga, uma demanda de luta, uma reivindicação constante dos intelectuais que viviam no Brasil, brasileiros ou não, a tipografia se instalou no Brasil, mas foi como uma consequência da vinda da família real para o Brasil. E nessas a gente quase fica sem biblioteca também, né? Pensando na história da vinda da biblioteca, aquela história que é quase anedótica, né? Se não fosse verdadeira. Que quase ficou esquecida no cais. A primeira biblioteca oficial. Né? A Biblioteca Real Portuguesa, a Biblioteca de Dona Maria I, que chegou aqui a partir de 1810, mas outras bibliotecas vieram antes, com a própria corte, como a Biblioteca do Príncipe Regente Dom João, que era a Biblioteca do Infantado, e outras bibliotecas particulares, porque Portugal mudou de endereço. Né? Eles trouxeram todos os tesouros, as alfaias que puderam carregar. E entre esses tesouros, além das pratarias, eram os livros. Né? Ainda bem.
Então, a Biblioteca Real foi basicamente a primeira biblioteca, vamos dizer assim, oficialmente tornada pública no Brasil. Depois a gente teve a Biblioteca Pública da Bahia, inaugurada na Bahia. Essa biblioteca foi comprada pelo governo imperial, como parte do reconhecimento da nossa independência. E acho que é emblemático ressaltar a necessidade do Império, né, para se estabelecer, de ter uma biblioteca que fundamentasse, que alicerçasse uma história do Brasil, que passou a ser necessária a partir do reconhecimento da nossa independência em 1825. Nós compramos a Biblioteca Real Portuguesa, que pouco tempo antes já vinha sendo nomeada como Biblioteca Imperial e Pública da Corte. E aproveitando, seguindo quase uma linha do tempo, o Nelson acho que tem alguma coisa a dizer aqui logo de... Eu gostaria de pensar nessa questão da riqueza do acervo, nessa diversidade de acervos, de uma perspectiva um pouco menos oficial e mais pensando na sua pluralidade das bibliotecas, né? Eu penso que a gente não pode esquecer da experiência anterior da criação da Biblioteca Régia, Biblioteca Imperial, etc., das bibliotecas conventuais, né, que também reuniram um acervo da maior importância, cujo acesso era bastante limitado, né? Mas se a gente pensar que livros, né, os bens culturais, sempre, lamentavelmente, sempre foram de acesso limitado, né? Com a criação do Estado Nacional, essas bibliotecas, grandes bibliotecas, elas também acabaram se transformando na menina dos olhos do Estado, né? E é uma coisa bastante comum você, ao ler o relato de viajantes, se deparar com elogios bastante vigorosos ao repertório bibliográfico reunido, por exemplo, na Biblioteca do Rio de Janeiro, na Biblioteca de Salvador. Mas o fato é que os comentários também insistem na presença rarefeita do público, né? Quer dizer, são os altos dignatários, são cientistas, são os homens de letras e ciências que frequentam a biblioteca, enquanto, vamos dizer, a raia miúda, né, apesar de não haver nenhuma discriminação, inclusive nos seus estatutos, né, se fornecia papel, tinta, pena, mas havia um protocolo sobre como se vestir. Isso é uma prática excludente, né? O fato da biblioteca também não ter, durante muitas décadas, não ter iluminação artificial e depender da insolação, portanto, também limita o acesso, porque aqueles que tinham que trabalhar, né, não podiam frequentar a biblioteca, mas era um problema vivido também, não só pelas grandes bibliotecas, mas também nos gabinetes portugueses, nos gabinetes de leitura, não apenas português, British Subscription Library, Gesellschaft Germania, Biblioteca Fluminense, e nas províncias, nas cidades do interior das províncias também, né? Mas voltando então à riqueza desse repertório, eu acho que tem de fato um repertório maravilhoso, incrível, e que lamentavelmente a Ana Virgínia tem toda a razão, muitos pesquisadores desconhecem, e em grande medida também por conta das próprias condições materiais de funcionamento dessas instalações. A ausência de pesquisadores, de funcionários, horários limitados, o número de acesso a obras limitados a um certo número por dia. E também, a gente não pode esquecer, nós estamos pensando em grandes bibliotecas públicas, mas nós também temos algumas bibliotecas de caráter associativo, por exemplo, que lamentavelmente não tem a mesma agilidade para captar recursos, dependem do trabalho voluntário. Eu penso, por exemplo, numa biblioteca absolutamente espetacular
que é a Biblioteca Rio-Grandense, no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que tem um repertório, talvez, maior e mais raro, não apenas na perspectiva do mercado da bibliofilia, mas daquilo que pode oferecer aos pesquisadores, do que, por exemplo, o arquivo estadual do Rio Grande do Sul, a biblioteca estadual. A professora Silvia Petersen, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que me alertou há muitos anos atrás que uma pesquisa, por exemplo, sobre movimento operário no Rio Grande do Sul estaria condenado a não se realizar em função da ausência de fontes, se ficasse limitada ao uso do repertório da biblioteca estadual ou do arquivo, mas que na Biblioteca Rio-Grandense tem uma maior coleção de impressos de periódicos sobre o Rio Grande do Sul. O Instituto Histórico e Arqueológico de Pernambuco, por exemplo, ou o Grêmio Literário do Pará, tem coisas assim absolutamente importantíssimas, né? E de uma riqueza também no que diz respeito ao mercado simbólico, não apenas simbólico, mas que certamente interessaria aos livreiros e comerciantes da Sotheby's e coisas desse tipo, mas que dependem de financiamentos públicos, de uma certa... não tem formas de captação, padecem de funcionários. Então, eu acho que a gente precisa ter... claro que a nossa grande brasiliana é a Biblioteca Nacional, é também o Instituto de Estudos Brasileiros, a iniciativa também da Universidade de São Paulo, juntamente com a família Mindlin, de criar a Biblioteca Brasiliana Mindlin, é da maior importância, mas o nosso olhar também tem que se espraiar por esse Brasil, né, que não é só litoral, que não é só Rio de Janeiro, não é só São Paulo, e nas províncias nós também temos instituições da maior importância que precisam da presença, do aporte de recursos públicos e privados, da presença de pesquisadores, de funcionários qualificados. Então, eu acho que existe realmente uma riqueza muito grande, mas uma riqueza de acesso limitado, quando não desconhecida. A gente aqui na Carambaia... Sim, eu só queria fazer um complemento a uma ideia, uma ponderação que o Nelson fez, né? Sobre o sentido, logo no início da sua fala, sobre a ideia de que a biblioteca atende a uma elite. Isso é fato, né? Eu acho que quando o brasileiro, de modo geral, quando chega ao estágio de leitor que lê e que assimila o que lê, que entende, que usa o que lê, né? Eles alcançam um certo nível de cultura que nesse país é visto como uma elite. Durante muito tempo, como bibliotecária da Biblioteca Nacional, eu tinha dúvidas sobre o meu papel social, o meu papel ético como bibliotecária, difundindo o acervo da Biblioteca Nacional e atendendo usuários de nível universitário, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. E ficava me perguntando, quando eu olhava pela janela e via na Cinelândia meninos furtando cordões, correndo, moradores de rua, e me perguntava qual era efetivamente o meu papel social. Até que um dia eu atendi um pesquisador sobre livros de horas, livros do século XV, XIV, XIII, manuscritos, livros de orações, e expliquei para ele como funcionavam os livros de horas, como era o conteúdo. Ele era um historiador da arte que estava preparando um curso que ele daria sobre cores, tintas e sobre a estrutura desses livros de oração dos séculos IX até o século XV. Enfim, alguém que representava, na minha concepção, naquele momento, uma elite. Ele foi embora, como os usuários da Biblioteca Nacional, vêm, pesquisam durante um tempo, produzem alguns registros, depois voltam, e um dia eu recebi uma encomenda, né? Eu abri esse pacote e tinha muitas cartas e fotografias. E esse pesquisador, ele dava cursos no Sul, um exemplo que você deu foi no Rio Grande do Sul também, para uma comunidade prisional, explicando sobre arte e sobre livros de horas.
né, e me mandou imagens dos livros de horas produzidos pelos internos nessa comunidade prisioneira. Naquele momento, eu compreendi que o meu usuário, o usuário de biblioteca, não é um indivíduo que está no salão, não é o que lê, não é o que vem aqui e pesquisa. O meu usuário, ele não me conhece, eu não o vejo. O meu usuário é produto do registro, do conhecimento científico produzido pelo pesquisador que vem à Biblioteca Nacional, que desbrava o acervo da Biblioteca Nacional. Uma das questões que eu faço questão de apontar aqui, necessárias para o reconhecimento do papel social, político, de formação de uma sociedade que a biblioteca tem e deve assumir, é a postura dos profissionais, dos bibliotecários, diante do seu papel social, né, do seu papel político e social, de salvaguardar a memória, de difundir esse conhecimento, de fazer com que esse conhecimento alcance o pesquisador no tempo mais breve possível e com o máximo de informação possível, né? O pesquisador e o bibliotecário têm essa função, né, de revolucionar a sociedade, de mudar conceitos, de consolidar ideias, a partir da difusão desses registros de conhecimento produzidos no passado e que precisam ser resgatados no presente. Na Carambaia nós somos bastante devedores, em vários casos, a esse tipo de obra conservada em acervo, porque o nosso objetivo como linha editorial é publicar obras relevantes do ponto de vista literário que estão ou fora de catálogo no Brasil ou nunca foram traduzidas antes, tal. E a gente tem um exemplo, esse ano nós lançamos o Enervadas, que é um livro da Chrysantheme, que era uma autora extremamente relevante no início do século XX. Hoje você não encontra nada dela. A gente conseguiu, foi uma pesquisadora que nos trouxe essa autora, a Beatriz Rezende, e ela conseguiu o livro que estava conservado no gabinete português, que ele já tinha perdido as últimas folhas, mas um grande bibliotecário, fica aqui a minha homenagem, nesse momento em que viu a coisa se despedaçando, copiou as últimas páginas, e esse foi o original que fez com que a gente lançasse o livro agora, que volta a catálogo, né? E vários outros, enfim. Esse ano mesmo nós vamos ainda lançar... A biblioteca é um manancial. Pois é. Manancial para vocês. E tudo que a gente ainda não sabe que tem aí, né? Que enfim... Isso, tanto de autores brasileiros quanto estrangeiros. Pois é. Você falava, Graziela, de algum tesouro aqui do acervo. Eu estou aqui, nesse momento, na minha mesa, com um livro extraordinário, que é uma edição francesa, de 1566, por exemplo, e o título é Sobre a Bondade e a Malvadeza das Mulheres. Né? É um dos poucos trabalhos que fornecem, para você ter uma ideia, que fornecem uma imagem precisa da atitude dos homens em relação às mulheres durante o Renascimento francês. Olha só. Então você veja, olha só, se eu quiser estudar a questão da mulher, a mulher hoje na sociedade, conseguir entender, né, todo o processo de evolução do papel feminino na sociedade, o manancial que a gente tem em acervo, como da Biblioteca Nacional e como de outras bibliotecas públicas também, que as bibliotecas públicas possuem coleções memoriais também. As públicas, as universitárias também. Eu só queria retomar uma questão que diz respeito a essa dimensão ética, essa dimensão da difusão, né, da filantropia do saber, que envolve o trabalho dos bibliotecários e dos pesquisadores, etc. Que eu reconheço que, apesar de toda essa nossa relevância, de nós atribuirmos a nós mesmos esta alta relevância, eu acho que a gente precisa também considerar a possibilidade de dosar um pouco essa autopromoção e pensar que, na verdade, são os leitores que determinam aquilo que eles vão fazer com os livros, que foge do controle do bibliotecário, do professor, etc. Eu acho que seria importante, nesse sentido, né, lembrar
que, apoiado nas teorias da literatura, que durante muito tempo se prescreveu, não só as teorias da literatura, mas no âmbito da pedagogia, no âmbito da história, o que devem fazer os cidadãos, os leitores, etc, etc, etc. E particularmente como deve ser lida uma obra, né? Então o elogio da textualidade, o elogio da contextualização, o elogio do autor, e depois vivemos outras ondas da morte do autor, a ascensão das teorias da recepção, e cada vez mais me parece assim importante, me desculpem se soar pedante, mas lembrar de um ensaio que, ao meu ver, não dá para pensar essas coisas sem o apoio do Ítalo Calvino, porque ler os clássicos, né? Quando ele diz que clássico remete sempre a uma hipocrisia, ao uso da partícula reiterativa antes da leitura, de modo que as pessoas dizem: estou relendo Cervantes, Shakespeare, Marx, Freud, quando na verdade estão lendo pela primeira vez, né? Mas depois ele admite que essas obras estão tão entranhadas na cultura ocidental que se você leu ou não, você sabe, você tem pelo menos uma noção do que esses autores produziram. E aí ele faz uma série de possibilidades de interpretação do que é um clássico. E, curiosamente, é quase um exercício borgiano, né? Tem a ver, então, com o experimentalismo do grupo Oulipo, né? Mas que culmina naquela passagem que ele cita do Cioran, do escritor romeno, franco-romeno, né? Que diz sobre a morte do Sócrates, que o Sócrates, pouco antes de morrer, estava aprendendo uma nova peça, uma nova área na flauta, e alguém disse a ele: mas Sócrates, de que vale a pena você aprender uma nova área se você vai morrer? E ele respondeu: porque é melhor aprender a não aprender. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, em relação aos leitores, aos nossos alunos, aos pesquisadores. Nós temos alguns valores, nós pensamos certas coisas, mas o que efetivamente os nossos leitores, pesquisadores, alunos vão fazer com isso escapa do nosso controle. Né? E essa riqueza entre aquilo que é prescrito e aquilo que efetivamente fazem os leitores, que eu acho que torna a leitura uma experiência rica, que faz da atividade escriturária uma atividade também encantadora, como o do editor, como do gestor. São esses os desafios, né, de pensar que não há um único caminho, que há uma possibilidade, ou que há uma série de possibilidades, algumas previstas e outras absolutamente imprevistas, que fogem do nosso controle. E justamente essas que fogem do nosso controle muitas vezes inauguram uma outra maneira de pensar certos objetos, né? Inauguram certas formas e domínios novos do saber. Né? Pensando Isso nisso, é verdade, de fato. Pensando nisso, eu queria te pedir para comentar, Nelson. Você fez aquela pesquisa sobre a recepção do romance no Brasil por meio do estudo dos acervos, né, de gabinetes literários, bibliotecas do século XIX. E eu queria que você comentasse o quanto a relação, enfim, nos achados da tua pesquisa entre o acervo que existia ali e as preferências do leitor. Aí até agora a gente estava falando bastante do pesquisador, do professor, enfim, do bibliotecário. Agora pensando no ponto de vista do leitor que ia lá para ter acesso àquela obra e a afluência de leitores brasileiros no período por certos autores pela prevalecência das obras deles nesses acervos. Sim. Uma coisa muito interessante que a pesquisa acabou confirmando foi num primeiro momento, uma inferência formulada pela professora Marlise Meyer, e que depois se confirmou na pesquisa dela sobre o folhetim, de que o público leitor brasileiro não se formou com base na alta literatura,
né? Mas se formou fundamentalmente com base na literatura, daquilo que ela chamou de segundo time, da literatura folhetinesca, daquilo que era publicado nos rodapés literários da imprensa oitocentista. E, de certa forma, o repertório de muitas bibliotecas associativas, gabinetes de leitura e algumas demandas até junto à Biblioteca Nacional e outras bibliotecas provinciais era exatamente de encontrar obras desses autores, do segundo time. Né? Então é uma coisa bastante curiosa esse ponto de vista, porque reforça a simetria entre o ponto de vista dos legisladores da leitura e, por outro lado, as práticas efetivas dos leitores. Nem sempre há uma confluência, nem sempre há uma aproximação, mas, na grande maioria das vezes, uma tensão. Né? Daí a tendência que se perpetua muitas vezes até os dias de hoje de dizer que as pessoas não leem, as pessoas leem pouco. Por quê? Porque, de certa forma, essa maneira de pensar traduz uma concepção de uma certa comunidade interpretativa que confere status, né, a determinados autores, a um determinado padrão de obra. Né? Então a gente pode lembrar que os jovens leem mangás, história em quadrinhos. Durante muito tempo, o público feminino lia fotonovelas. Né? Havia uma produção intensiva, massiva de cordel, mas isso tudo não era incorporado, digamos, no horizonte daquilo que deveria ser a boa literatura, ou deveriam ser os livros. Então, é uma coisa que também, aí a minha pesquisa também conseguiu destacar, são os diferentes ritmos e tempos dessa leitura. Se, por um lado, há uma preocupação por parte dos livreiros em sincronizar a produção europeia com a demanda do público, ou de criar essa demanda entre o público, por outro lado, há um apego ou um certo gap, né, entre aquilo que efetivamente leem os leitores e aquilo que o mercado oferece. Então, por exemplo, o vigor, a importância dos Mistérios de Paris, que teve uma abrangência nacional, não apenas aqui no Brasil, mas na América Latina, na Europa, na Ásia. Talvez tenha sido um dos primeiros romances, vamos dizer, midiáticos, né? Mas o fato é que Aloysio Azevedo, quando publica Os Mistérios da Tijuca, já no final do século XIX, começo do século XX, num determinado momento o narrador diz: olha, o que há de mais significativo na literatura é o naturalismo, é o Flaubert, é o Zola, mas o que eu vou fazer se o público brasileiro ainda quer saber de ler o Rocambole e esse tipo de produção folhetinesca lá da primeira metade do século XIX, né? Portanto, esses descompassos também são muito interessantes, né? Agora, a gente, diferentemente de algumas outras formações culturais, a gente não tem muitas memórias de leitura. Boa parte das memórias de leitura, memórias de leitores, são de grupos já de extração de classes médias, quando não das elites. Né? Mas, por exemplo, um autor que eu considero da maior importância, mas cuja trajetória também é muito importante, o Graciliano Ramos, fala da importância da exiguidade do acesso a livros, né, lá na pequena cidade onde ele vivia, e da importância da biblioteca do delegado, que emprestava livros a ele para formar-se. Então, lembrando também da professora Marlise Meyer, essa vigorosa pesquisadora, essa professora cativante, né? Ela fazendo um recenseamento do que era citado nos livros de ficção, ela falava que para uma legião de brasileiros, né, e para algumas gerações de brasileiros, talvez o livro que se fez presente na vida dessas pessoas foi a Bíblia.
né? E, em segundo lugar, talvez um livro que foi objeto dela, né, de pesquisa dela, que foi O Sinclair das Ilhas. Um livro absolutamente desconhecido, mas citado pelo Alencar, e que vai chegar aos vaqueiros do Guimarães Rosa. Né? Então, esses descompassos para reforçar não uma história homogênea, não uma história sequencial, etc., mas essa história, vamos dizer, de idas e vindas, essa história descontínua, que me parece ser importante de ser sublinhada. Né? E ainda sobre esse tipo esse descompasso, enfim, sobre esse acervo oficial, não oficial, Ana Virgínia, eu queria te perguntar sobre os catálogos secretos das bibliotecas, aqueles livros que são ou foram proibidos durante um período histórico, mas graças à existência dos catálogos secretos são preservados para gerações futuras, né? Queria que você comentasse um pouco sobre o que são esses catálogos, como é que isso funciona. Olha, de fato não existe, assim, não posso dizer para você que afirmar categoricamente de que existam os catálogos secretos. O que existe de fato são os livros que são preservados do risco de desaparecimento, do risco evidente de desaparecimento. E essa ação de preservação, ela não está prevista na literatura. É uma ação deliberada dos bibliotecários e curadores de acervos ao longo da história, que tem sentido, que tem a noção da sua função social. Então, é o caso de obras que foram proibidas, obras que foram censuradas, obras que foram submetidas ao censor, que emitiu uma ordem, por exemplo, de destruição, condenadas a fogo, por exemplo. Muito recentemente, obras proibidas no período militar. Então, o que faziam os bibliotecários? Eles deslocavam essas obras dos lugares onde se esperava que elas estivessem. Né? E praticavam o que eu chamo de descatalogação, que era produzir uma ficha de identificação do livro que efetivamente não levava ao livro, né? Ou simplesmente subtrair a descrição dos catálogos existentes. A grande dificuldade é que, ao longo da história, os bibliotecários e curadores de acervo que fizeram isso não deixaram o mapa da mina. Então, periodicamente, nós estamos descobrindo, claro, porque se ele deixasse um mapa do caminho, essas obras ficariam encontráveis. Né? Então, a gente encontra edições desconhecidas, né, edições nacionais, algumas edições importantes, desconhecidas e que escaparam que escaparam do controle do censor. Por exemplo, um exemplo aqui é O Mundo da Paz, que é um livro de Jorge Amado, publicado em 1951, né, que é um livro sobre os países socialistas, e que um exemplar ficou guardado aqui na divisão de obras raras durante um longo tempo. Porque o censor efetivamente não procuraria uma obra publicada em 1951 na divisão de obras raras da Biblioteca Nacional. E ela estava aqui escondida, não identificada, hoje ela está catalogada, né? E existem outras obras de caráter, algumas obras até que causam repugnância, obras moralmente, vamos dizer assim, condenáveis, né? A área de documentação, os arquivos, as bibliotecas e os museus devem primar pela isenção. Veja, há uma diferença entre isenção e omissão. Né? A isenção pressupõe um posicionamento político, um posicionamento social. Né? A isenção, de modo que seus valores pessoais, seus valores morais, culturais, seus valores religiosos não se sobreponham ao trânsito, à difusão da informação. Então, nós temos a missão de garantir que esta e a próxima geração tenham acesso aos documentos. Os bibliotecários, ao longo da história, têm procedido desta maneira. O encontro dessas obras tem subsidiado pesquisas extraordinárias. A biblioteca, por exemplo, a divisão de obras raras, tem uma coleção maravilhosa de pornografia, um exemplo que me deu de folhetos pornográficos do final do século XIX, início do XX,
que circularam no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Que são assim, precursores, que antecederam em muitos anos aos folhetos do Carlos Zéfiro, né? Conhecidos como catecismos, que circulavam no Rio de Janeiro nos anos 60 e 70, conhecidos como catecismos, né? E que são extraordinários hoje para pesquisas sociológicas, pesquisas psicanalíticas, por exemplo, análise do comportamento sexual e social do brasileiro no final do século XIX e início do XX. Então, quando a gente pensa numa biblioteca, devemos pensar numa biblioteca que oferece toda sorte de informação. Não só a informação, vamos dizer, aquelas que a elite tem expectativa que você leia, porque, de fato, como disse o professor Nelson, durante muitos anos as bibliotecas se formaram a partir de valores elitistas, né, daquilo que se devia ler, e não aquilo que você quer ler, mas o que você deve ler. Hoje, as bibliotecas praticam uma política de abertura, né? A biblioteca para todos. A ideia de que você pode buscar numa biblioteca e que existe a possibilidade grande de você encontrar o que você procura. Que se não for nesta biblioteca, há de ser em outra, que o bibliotecário certamente deverá indicar. E agora falando em termos também da questão material dessa preservação, eu lembro uma vez, Ana Virgínia, que a gente estava conversando e você comentou que um livro do século XVI ele dura 500 anos, ao passo que um livro feito hoje não chega a 100 anos, né? Exato. A que se deve isso? Olha, primeiro a evolução dos suportes do registro, né? O livro do século XVI é impresso sobre papel de trapos, um papel feito a partir de linho ou de algodão. Né? O nosso papel hoje é à base de madeira, então ele é um papel que tem um tempo de vida útil muito mais breve, ele envelhece, ele desidrata, é um papel que depois de algum tempo ele tem uma reação natural, que é um efeito quebradiço, como se fosse um efeito cracker. Diferente do papel de trapos, que mesmo atacado por bichos, ele mantém a sua flexibilidade. Você consegue folhear um livro do século XVI e XVII e você terá dificuldades para folhear um livro do século XIX. Num texto muito recente de um autor mexicano, chamado Gabriel Zaide, intitulado Livros Demais, ele fala sobre a grande perda que as grandes bibliotecas nacionais do mundo inteiro enfrentarão e têm enfrentado por conta das edições do século XIX e XX, que nós efetivamente não conseguiremos salvar através da digitalização, porque é um processo caro, é um processo difícil de você manter, e existe um conjunto de obras que está envelhecendo. O livro é matéria orgânica, como eu, como você, Graziela, como o Nelson, nós envelhecemos, né? E vamos morrer. Vamos morrer um dia, e os livros vão morrer. Né? Alguns livros vão morrer. Por isso que os livros dependem do leitor, dependem do pesquisador para perpetuar essas ideias, as ideias que foram registradas um dia. Nós dependemos que os acervos sejam consultados, que ocorra o efeito multiplicador a partir de novos registros, contando a história registrada nesses antigos registros. Um livro do século XVI, século XV, impresso até o século XVIII, ele oferece uma resistência, uma materialidade, uma funcionalidade que um livro do século XIX e do início do XX já não tem. Eu tenho aqui a primeira edição do Macunaíma e ele está num estado lastimável. Lastimável. A única opção que nós temos é a microfilmagem ou a digitalização, na expectativa de que a tecnologia se estabilize. Né? Pois porque essa é outra questão, né? Risco de perdas. Sim, exatamente. Até que surja um novo registro tão longevo quanto o registro que nós praticamos ainda do livro de papel.
Para você ter uma ideia da longevidade do papel moderno, olha a sua certidão de nascimento. Não dá mais. É um documento que a gente preserva. É só olhar a sua certidão de nascimento. É um documento que a gente preserva, né? Normalmente a gente guarda com cuidado. Então é só ver o estado em que está o suporte do papel, o estado em que ele alcançou e o tempo de vida que você tem. Então vamos pensar nesse livro daqui, num documento impresso num papel como esse, daqui a 200 anos, a 300 anos. Bom, eu vou... nosso horário aqui já está meio chegando ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta que inverte um pouco aqui a ordem, que a gente sempre termina os episódios do Narrativas com uma rodada entre os entrevistados pedindo que façam alguma indicação cultural, literária, teatral, enfim, de algo que tenham visto recentemente e que queiram sugerir aos ouvintes. Hoje eu quero antecipar a minha indicação para colocar uma outra questão, que eu estava ouvindo semana passada, um podcast sobre livros que eu gosto muito, que é o da Biblioteca Pública de Nova York, que é o The Librarian is In. A gente sempre coloca aqui o link da página, vou colocar aqui no texto. E em um dos episódios recentes, eles conversaram sobre o que eles chamam em inglês de orelha de cachorro, que é o hábito do leitor dar aquela dobradinha no canto da página. E a partir daí eles abriram o papo, são bibliotecários conversando, é uma delícia esse episódio, falando sobre maneiras mais ou menos ortodoxas de cada um marcar um livro, fazer uma anotação no canto da página e tal. Então, gostaria que, se vocês não quiserem revelar quais são as maldades que vocês fazem com os livros, porque eu faço várias, mas que com a ajuda da Ana Virgínia, a gente falasse sobre quais são os piores hábitos desse tipo e o que, já que os nossos livros aqui do século XXI não vão durar tanto quanto os do 16 ou 15, enfim... que a gente... Graziela, eu não considero maldade, Graziela. Posso te antecipar que eu não acho maldade. Tá. Não é maldade quando você faz nos seus livros, né? Não é maldade quando você faz nos livros de uso coletivo. Claro, né? claro. Livros de biblioteca, né? Graças a essas anotações, as marcações, os modos como o leitor, ao longo do tempo, né, utilizou o livro, que hoje nós podemos resgatar uma memória de leitura. Uma memória de práticas de leitura. Eu vou te fazer um exemplo rápido. Nós temos aqui um livro de medicina do Brasil, de meados do século XIX. O livro está cheio de orelhas. Né? Era um livro de médicos itinerantes. Como o médico que é narrado em Inocência de Tomé, né? Aquele rapaz que se passa por médico e que vai de fazenda em fazenda cuidando dos doentes. Era de médico itinerante. Então, pelas orelhas, pela incidência de orelhas, a gente consegue, por exemplo, saber quais eram as doenças mais recorrentes, né, nesse livro, que eram tratadas a partir desse livro de medicina. O livro foi higienizado, a capa de couro foi hidratada e foi feita uma caixa para preservar as orelhas desse livro. Para você ter uma ideia de que nem sempre as anotações feitas nos livros, as práticas, o modo como o leitor convive com o livro, nem sempre são ações maldosas, são maldade, né? É maldade quando você faz numa biblioteca, por exemplo, pública, uma biblioteca universitária, né? Mas numa biblioteca particular, na sua biblioteca, eu quero saber, Graziela, como é que você lê e como que você interpreta o que lê a partir das anotações da marginalia que você faz ao longo dos seus livros. Como bibliotecária, se um dia a Biblioteca Nacional herdar a sua biblioteca. É isso. Com o maior prazer. Eu vou começar a pensar nisso a próxima vez que eu anotar. Não, mas algumas dicas. Porque a gente sabe que os grandes inimigos do livro, umidade, sol, mas já ouvi muito falar também sobre a questão, o hábito de colar um durex ali, tentando salvar uma folha rasgada. O que você tem de orientação para a gente, para o leitor, do que não fazer, sobretudo, com seus livros? Bom, eu acho que é fundamental manter a biblioteca sempre limpa, cuidar dos livros com afeto, né? Lembrando que eles carregam a nossa memória de leitura, né? Evitar qualquer reparo
que cause um efeito colateral, como o uso de fita adesiva, por exemplo, porque o grude da fita migra para o suporte, cola branca, por exemplo, que segundo os restauradores é pudim de leite condensado para os insetos, né? Exatamente. E é claro, cuidar, né? O cuidado do livro significa tratá-lo como um ser humano, tratá-lo como uma pessoa. Eu quero que, por exemplo, eu cuido dos meus livros como cuido dos meus filhos, né? Eu cuido dos livros da Biblioteca Nacional como cuido dos meus filhos. Eu quero que eles sejam saudáveis, que eles sejam longevos, que eles sejam úteis para a sociedade. Isso é fundamental. E numa necessidade maior de salvaguarda, de preservação de um livro pelo qual eu tenho um afeto considerável, eu consulto um especialista, um técnico em conservação e restauro, que é uma área que já é, como eu disse, contemplada por um curso de formação superior. É isso. Bom, eu acho que agora a gente pode passar para a rodada, então, de indicações. Sim. Nelson, o que você... Olha, eu concordo com a Ana Virgínia, acho que não teria muito a acrescentar, salvo a minha profunda decepção quando vou a algum alfarrabista, algum sebo, ou quando tem acesso a alguma obra num leilão, coisa cada vez mais rara, porque as condições materiais de vida não permitem esse tipo de coisa, né? Isso acaba virando prática de pessoa jurídica, não de pessoa física, né? É verdade. Mas o fato é que é absolutamente de causar raiva, profunda raiva, quando você vê um livro mutilado por um profissional do livro. Isso é, quando você vê um livro que tem até uma bela encadernação e ele foi refilado e ele perdeu a dimensão original, a capa foi retirada, e aí você percebe, né, como muitas vezes o próprio profissional do livro, o próprio profissional que poderia fazer o trabalho de conservação, muitas vezes acaba sendo responsável pela mutilação, em nome de uma padronização, em nome da criação de, enfim, de uma biblioteca adequada ao gosto do consumidor, etc. Né? Então, o meu desgosto é muito mais nesse sentido. Né? E como eu conversava agora há pouco com Graziella, dos grandes achados assim, de títulos inusitados sobre livros e bibliotecas foi um livro de um editor e autor americano sobre objetos encontrados dentro de livros. Né, que é uma delícia, porque ele reproduz, é uma coisa maravilhosa. Então, coisas inusitadas que vão, enfim, desde casquinha de ferida a pétalas de flores, a fotografias, enfim. Portanto, só reforçam essa dimensão que a Ana Virgínia destacou dos livros como portadores de memórias e de afetividades, né? Para o bem e para o mal. Né? Então, é uma coisa inusitada pensar também o livro como um receptáculo de outras coisas que não apenas ideias, valores, etc., mas também receptáculos de outras coisas que funcionam de maneira quase que análogas às pessoas que remetem né, as pessoas ao círculo de leitores, as pessoas queridas, etc., os desafetos, enfim. Maravilha. Então, para fechar, Ana Virgínia, qual a sua dica aqui de leitura, de, enfim, exposição? Olha, eu já citei aqui o Livros Demais, do Gabriel Zaid. É uma recomendação, assim, que é um que eu estou acabando de ler, que tem muito efeito sobre mim recentemente. É um livro sobre o direito de ler e de escrever, é o título de Silvia Castrillon, o direito de ler e de escrever. E recomendo também A Casa de Papel, de Carlos Maria Domingues, que é um romance maravilhoso de um professor que recebe pelo correio um livro de uma professora que morreu.
E o livro o alcança depois da morte dela e ele tenta descobrir por quê. Ele recebeu esse livro, um livro raro de presente pelo correio. Extraordinário, A Casa de Papel, de Carlos Maria Domingues. Né? Maravilha. Colocaremos todas as indicações bibliográficas aqui na página. Sim. Esse que eu gostaria de sugerir não é novidade. Eu acho que porque eu estou ficando cada vez mais velho, eu estou cada vez mais... Enfim, procuro ficar atento às coisas novas, mas eu tenho certas obsessões. E no que diz respeito a livros, leitura, a minha obsessão se chama Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Sim. Esse é um livro que, uma vez por ano, eu tenho que reler, porque, inclusive, enquanto experiência escriturária, é um livro que eu gostaria de escrever. Esse é o livro que eu recomendo aos meus alunos, recomendo àqueles que gostam de ler, àqueles que gostam de livros. É um livro sobre o desejo de ler livros e de um livro que não existe. Né? Eu acho uma maravilha. Maravilha. Terminamos muito bem, então, aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês, esse papo delicioso. E, bom, para os nossos ouvintes também, quem quiser participar com perguntas e sugestões para Narrativas, peço para deixar uma mensagem nas redes sociais da Carambaia ou no link da descrição desse episódio. Assim, eu queria só fazer uma ponderação, Graziela. A Carambaia cumpre o depósito legal. Claro, sempre mandamos. Viver, né? Isso. Precisamos, Vocês claro. estão em dia com o depósito legal. O pessoal do depósito legal pediu que eu agradecesse. Que joia, muito obrigada. Dizendo que vocês são um ótimo exemplo de editora brasileira, jovem editora brasileira, e que pensa na preservação de memória, depositando exemplares na Biblioteca Nacional. Que legal, fico feliz. Então. Muito obrigada, gente. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Clara Dias e a edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betti.